Irmãos, realmente, se há um nome junto, que faz parte dos céus, com Jesus, com todos os demais nomes, com a Virgem Maria, com a Santa Avó, que o inimigo não afronta, é o nome deste profeta de Deus. Eu tenho procurado mostrar sempre à igreja o seguinte: pregar, anunciar o Consolador, viver o Consolador nos dias atuais, é uma honra esplendorosa que todos aqueles que foram chamados para este ministério apostólico, para esta igreja apostólica, carrega consigo no teu coração. Mas, irmãos, quando na atribuição do ministério nós deparamos constantemente, como está aqui neste boletim, logo mais os irmãos irão ouvir, nomes: profeta Moisés, nomes: profeta Elias, profeta Eliseu, São João Batista, Rei Davi e muitos outros. Isso traz para nós uma alegria imensa. Isso traz para nós um contentamento sem igual. O nosso coração palpita, porque nós vemos nas obras destes homens que foram santos um poder imenso que eles receberam de Deus na atribuição do ministério deles. Mas tem uma coisa: nós falamos o nome deles, nós ficamos felizes, nós ficamos contentes, mas nós não conhecemos, irmãos. Nós não contemplamos com os nossos olhos. Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós ouvimos o nome Aldo, nosso coração balança mais forte. E como balança? Ele tremula dentro do nosso peito, dentro dessa caixa tórax que temos. Por quê, irmãos? Por quê? Logo temos conosco o nosso profeta dentro de nós, no coração, na mente, na alma, envolvido na nossa vida, com tantas maravilhas que fez, que realizou, e que tem realizado, e que irá realizar, e que está preparado para realizar muito mais nas nossas vidas. O nosso companheiro, o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, aquele que tem a cada dia, irmãos, nos abraçado, olhado para cada um de nós como filho, como filha, dito para nós que nos ama, e que nos ama tanto, que quer a nossa obediência, que quer que sejamos, sim, verdadeiros filhos. E há uma alegria imensa em cada um de nós. E nós entramos neste mês de agosto, o mês do aniversário deste santo profeta. Quanta alegria! Um mês, eu particularmente tenho procurado mostrar para a igreja, é mês de aniversário do profeta. A bênção, há muitos milagres, há muita graça do nosso Deus a nos dar através deste profeta. E nós podemos lhe dar um presente, irmãos, que ele tem esperado tanto. Esperou ao longo dos 44 anos conosco, continua esperando agora lá nos céus a nossa obediência, o nosso amor,
a nossa reverência, o amor puro, o amor verdadeiro, o primeiro amor. O primeiro amor. E nós podemos presenteá-lo com isso. E como podemos? Eu tenho em mãos um boletim interno oficial, que tem aqui, sem dúvida nenhuma, uma mensagem muito bonita, também muito profunda. Talvez, pelo tempo, eu não consiga ler ele todo hoje, mas nós continuamos amanhã, porque tenho que ler e fazer como sempre fiz. É impossível ser diferente. Ir explicando, mostrar para a igreja o fundamento, e principalmente nesta oportunidade tão bela, de falar do ministério do Santo Irmão Aldo. Eu tenho dito, tocar nesses santos, Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, é tocar na preciosidade de Deus. É tocar naquilo que é mais precioso para Deus. Irmãos, ensino sobre o Santo Irmão Aldo. Disse Jesus sobre o futuro de sua igreja. É palavra de Jesus. Disse Jesus sobre o futuro da sua igreja. Haverá um só rebanho e um só pastor. Eu vou primeiro ler um bom trecho deste boletim, para depois voltarmos aqui. E eu quero voltar exatamente nesta palavra de Jesus, onde ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. E o amado apóstolo São Paulo profetizou sobre a unidade da igreja. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos. Palavra bonita, esta palavra de São Paulo. Isso através da unção preciosa do Espírito Santo Consolador nesses dias tem se cumprido. Mas pastor, por que nestes dias? Porque a palavra de Deus disse que houve um determinado tempo em que houve silêncio entre os céus e a terra. Que interessante! É a palavra de Deus, haverá grande silêncio entre os céus e a terra, e este silêncio houve. E ele veio a ser rompido exatamente quando o Pai encontra na terra as criaturas que pudessem, como puderam, formar, buscar a restauração de sua igreja. Por isso eu digo o que está aqui. Através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Entendam, prezados irmãos, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus reinasse sobre um povo, seria preciso haver um só pastor e um só guia espiritual, dotado de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisava estar no meio do povo, ser visto, ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, e com a Santa Vó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder aqui na terra. O nosso Santo Irmão Aldo é este pastor prometido, e tudo foi cumprido rigorosamente. Nós temos uma só doutrina, transmitida através do boletim, onde é lida, pregada a mesma mensagem toda semana. Uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o nosso Santo Irmão Aldo lutou muito para unir nossos corações, a fim de que sejamos unidos num só Espírito, que é o de Deus, e não da divisão
e do engano, mas em um só pensamento, de servirmos a Deus e aos seus santos e nos amarmos uns aos outros. Antes de subir ao Pai, Jesus, em sua oração sacerdotal, fez o pedido ao Pai pela unidade da igreja, dizendo: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Vejam a importância do ministério do Santo Irmão Alto, pois sem ele, ao seu tempo, não poderíamos ser dirigidos por Deus e pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser a igreja que continua triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Portanto, para que a nossa igreja continue a ser dirigida pelos céus e conte com toda esta graça santificante e todas as bênçãos do Consolador e deste Santo Pastor, é preciso a cada dia obedecermos às orientações e conselhos que recebemos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, pois foram nos dados por Jesus nosso Senhor, e estarmos unidos a eles para sermos a igreja vitoriosa. Entendam que o verdadeiro profeta sempre foi uma escolha de Deus e não dos homens. Temos nas Escrituras Sagradas exemplos belíssimos de homens e mulheres que exerceram um ministério perfeito nesta terra, sempre com a finalidade de transmitir toda a vontade de Deus para o seu povo. Não se nomearam a si próprio, mas foram chamados. Temos, por exemplo, o profeta Moisés, o santo Elias, Daniel, Samuel, Elias, São João Batista, o rei Davi e muitos outros. O mesmo se deu com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Eles nunca procuraram cargo em nossa igreja. O Irmão Aldo veio para a igreja porque a Santa Avó Rosa o chamou por vários anos e serviu, enquanto ela ainda estava entre nós. Ele é sobrinho dela. Ela foi, a Santa Avó Rosa, a primeira pessoa que, ao nascer-lhe, tomou em seu colo, passando-lhe a ele todos os dons e virtudes. Ele sempre a amou. Era sua conselheira, seu refúgio nas horas de lutas da vida. Porém, na época certa, em que deveria dar-se o arrebatamento e a glorificação e a posse do seu galardão de Consolador, Deus o Pai mandou-lhe falasse com o nosso Santo Irmão Aldo, a dizer-lhe que iria precisar-lhe muito dele. Pediu que lhe prometesse ajudá-la, mas não lhe disse qual seria a sua missão e como foi atendida. Daí em diante ficou garantido o governo da igreja para o futuro. Bem, meus queridos irmãos, amigos, internauta que nos ouve nesta oportunidade. Palavra do nosso Deus. São João, capítulo 10, versículo 16. É o que inicia a mensagem deste boletim. Haverá um só rebanho e um só pastor. É tão simples. Quando nós ouvimos isso, o pregador, o pastor, alguém pregar, alguém ler, é só olhar as Escrituras. João 10,16. Haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, quando e como se deu o recebimento desta palavra de Jesus entre o povo na ocasião em que ele falou? É isso que nós precisamos saber. É isso que eu preciso aprender. É isso que eu preciso buscar como a sabedoria, não dos homens, mas de Deus, o entendimento
para que eu possa compreender o valor do ministério do profeta Aldo nesta terra. Ele parte daí. Haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus falou isso, irmãos, logo depois de ter falado do Consolador, de ter feito a promessa do Consolador, vejam, vamos usar a nossa inteligência humana, vamos buscar compreender. Ele fala do Consolador, e aí na sequência, falando do Consolador, ele vai falar: haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, quando ele falou isso, sabem o que aconteceu? Sabem qual foi a resposta? Em uma festa lá em Jerusalém, porque ele pregou isso, ele falou isso, não foi para um, para dois, para três. Em sua época, para toda a humanidade, para todas as pessoas que pudessem ouvir, ter o conhecimento da sua pregação. Disseram: ele está louco, ele está bêbado, ele está fora de si. Como pode esse homem falar isso? Estão vendo que quando Jesus fala do pastor, quando Jesus fala de um rebanho, já naquela ocasião ele já é rejeitado? Falaram até que estava endemoniado. Não aceitaram de maneira nenhuma. Não aceitaram, meus irmãos. Ficaram bravos. Pegaram pedras para apedrejá-lo já naquela ocasião. Que conversa maluca é essa? O que você está pensando? Você está fora de si? Que negócio de rebanho só aí, pastor? Não tem mais pastor. Que pastor? Coisa nenhuma. 10:37 do livro de São João. Isso é Jesus falando com eles, tá? Se eu não falo, se eu não faço as obras do meu Pai, vós não cregais. Mas se eu faço, para que seja reconhecida, e para que vocês sabeis que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, vocês também não aceitam. Jesus disse para eles: meu Deus, se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não crêem. Se eu faço para que vocês creem e vejam, vocês também não aceitam. Jesus chega a dizer para ele: crede ao menos nas obras do meu Pai. Vou fazer um acordo, não quer acreditar nisso que está acontecendo, que eu estou fazendo, mas crê na obra do meu Pai. Por que ele disse isso? Porque antes ele disse: eu e o Pai somos um. Se crê na obra do Pai, crê na dele. Tentaram apedrejar Jesus logo quando ele disse isso. Tentaram apedrejar. Jesus continua o diálogo com aqueles homens. Jesus mostra para eles. Jesus fala, Jesus soa mostrando para eles, ó. Jesus pergunta para eles: por que vocês querem me apedrejar? Por que vocês querem fazer isso comigo? Eles dizem: não é por causa das boas obras, é por causa das blasfêmias, das besteiras, das tolices que você está falando. Eles falam para Jesus. E Jesus conversa.
E Jesus fala. E Jesus fala com aqueles homens, mas nada de aceitar. A todo instante, um pega uma pedra maior que a outra para matar Jesus, para apedrejar Jesus. Mas chega uma hora em que Jesus é colocado, eu uso um termo, esse termo que eu vou usar, irmãos, é só para facilitar o entendimento da igreja, de todos os irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido alguém falar que fulano colocou alguém num canto de parede. É exatamente isso que fizeram com Jesus. Arrodearam, colocaram Jesus em um determinado lugar para onde ele não tinha saído ali. E falaram para ele: até quando vai ficar essa incógnita? Até quando vai ter essa suspensa entre nós? Tu é ou não é o Cristo? Vai falar para nós agora. E Jesus fala mesmo. Ele falou. E o que é que ele falou? Eu já vos falei, mas vocês não crêem. Ele não mudou a palavra dele. Eu já vos falei, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do Pai, elas já testificam de mim. Que palavra linda. Eu já falei para vocês, mas vocês não creem em mim. As obras que eu faço em nome do Pai, elas já testificam de mim, ela já fala tudo, ela já mostra. Já dá a entender, vocês já vão saber quem eu sou, pelas obras que eu faço em nome do Pai. Mas vós não credes, vocês não crêem. Eu adoro essa autenticidade de Jesus, que é a mesma do nosso santo profeta. Ele nunca deixou dúvida para nós em um boletim, ele nunca deixou dúvida para nós na doutrina, ele nunca deixou dúvida para nós na doutrina, e ele sempre mostrou para nós, ponto a ponto, do significado da tua palavra. E Jesus, vocês não crêem, sabem por quê? Jesus interroga. Vocês sabem por quê que vocês não crêem? Eu vou falar. E Jesus então diz a eles: porque vocês não são minhas ovelhas. Que tristeza, não? Não crê porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem. E eu dou a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém, olha que palavra linda de Jesus, e ninguém tirará de mim. Meu Pai que me deu, e Ele é maior que todos, e ninguém pode tirar dele. Queridos e amados irmãos, foi a partir daí que a coisa ficou muito complicada. Vamos aproveitar esse momento e vamos acabar com esse homem. Vamos apedrejá-los. Mas a palavra de Deus, dentro deste evangelho de João, lá no capítulo 10 mesmo, e o versículo 41, diz que Jesus foi saindo ali do meio entre um e outro, e Jesus foi embora, fugiu dali. Jesus foi para o outro lado do Jordão, onde João batizava os primeiros convertidos. Mas qual não é a nossa alegria hoje? Em concluir este sermão, esta palavra do nosso Deus, através de São João, quando ele também diz: muitos, esse muitos tem um valor importantíssimo, foram ter com Jesus. Muitos daqueles que estavam ali falou: isso não está certo não.
Como pode falar que um homem desse está endemoniado, que está embriagado? Na onde já se viu? Um homem que expulsa demônio, um homem que faz milagres, um homem que ressuscita, um homem que levanta vidas. Está errado. Eu vou com ele. E foram seguir Jesus. Foram também para o outro lado do Jordão, onde João estava batizando os primeiros convertidos naquela ocasião. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, apostólicos que me ouvem nesta oportunidade. Um dia alguém fez assim com um profeta que nós conhecemos. Um dia alguém fez assim com um profeta que nasceu no dia 31 de agosto. É triste. É doloroso. Sim. Falar o que eu vou falar? Sim. Muitos daqueles que estavam até mesmo ao teu lado e que dizia crê-lo bastante, amá-lo bastante. Na verdade não criam. Tanto é que não criam que nos seus primeiros momentos de fechar os olhos, já falavam tantas tolices, já agiam de formas tão diferenciadas de filho de Deus. Mas a felicidade que temos é igual a esta que diz João. Muitos foram ter com Jesus do outro lado do Jordão, que muitos são os que ficaram e que estão hoje aqui, que assistem, que participam e que dão o teu coração, a tua vida, a tua alma por este profeta, porque foram com ele, porque estão com ele, porque vivem com ele. E tenha certeza de que este profeta é vivo, está conosco, é quem dirige esta igreja, é quem faz por esta igreja. E eu lhes digo, hoje, de uma forma muito especial, de uma forma especialíssima, tem dado a bênção, tem dado a graça, tem dado a unção, tem dado a virtude do Espírito Santo de Deus, de todos os santos dos céus, junto com estes santos, para aqueles e aquelas que permanecem, que crê fielmente e que não carregam dúvida, e que não estão fazendo ou fizeram como aqueles que não creram em Jesus, que ficaram cheios de incógnitas, cheios de dúvidas, porque achavam que conheciam, porque achavam que sabiam com quem falavam, quando na verdade não sabiam, quando na verdade não as compreendiam, quando na verdade não as entendiam. Mas irmãos e irmãs, todo aquele ou aquela que creu no irmão alto, que sempre confiou, que foi perseverante, que não perdeu a sua fé. Agora notem uma coisa, não é apenas falar dos lábios para fora, eu não perdi a fé. Porque a fé se prova com obras. Tanto é que o santo apóstolo deixa bem claro que fé sem obra não vale para nada, não serve para nada. Não adianta dizer eu tenho fé, eu creio, eu confio, porque o irmão Aldo é tudo na minha vida, totalmente indisciplinado, fora de tudo que ele ensinou. É uma fé mentirosa e falsa. Mentirosa e falsa. Fé é aquele que crê de verdade, é aquele que obedece, é aquele que não tem medo, que não teme a morte, para servir o reino dos céus. E a própria palavra de Deus diz isso: não temei os que matam o corpo e nada pode fazer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a alma nas trevas exteriores. Só o nosso Deus, os nossos santos. Portanto, não é momento de medo, não é momento de timidez, não é momento... eu vou obedecer porque eu estou com medo. A coisa está ficando muito feia, muito terrível.
É melhor crer no irmão Aldo. Não. Melhor é se converter de verdade. É mudar, é transformar o teu coração. É não ter dúvida. Dúvida nenhuma. É ter a certeza daquilo que vive, daquilo que prega, muitas vezes cantando num coral, tocando, regendo, vindo a todas as reuniões, quando podem, é óbvio que sim, mas com fé perseverante, com obediência, com amor, com sabedoria dos céus. Irmãos, pensem nisso. O irmão Aldo, eu sempre digo, ele é como Jesus. O seu amor por cada um de nós é imenso. E Jesus disse naquele dia: por isso dou a minha vida. Ele disse: por isso o Pai me ama. Foi a palavra dele. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. E ele disse mais: esse mandamento ninguém tira de mim. Eu recebi do meu Pai. E os irmãos acham que o irmão Aldo é diferente? Não. Igualzinho a Jesus. O mandamento que ele nos deu, e que ele recebeu da Santa Avó Rosa, ele recebeu de Jesus, que recebeu do Pai. Observaram? Vem do céu. Vamos obedecê-las. Vamos seguir. Mas seguir de verdade. Para naquele momento, meu irmão, minha irmã, em que somos surpreendidos muitas vezes pelas lutas da vida, até mesmo pela saúde nossa. Quando alguém falar conosco, não tem mais jeito. Está difícil. Esse órgão paralisou. Olha, vamos fazer de tudo para retomá-las. Vamos fazer o que for possível pela medicina. O senhor, a senhora, você jovem, falar aí dentro de você: eu tenho um médico dos médicos. Eu não perco a minha fé. Jamais. Jamais. Vai ser feita a vontade do Pai, que é a vontade de Jesus, que é a vontade de Virgem Maria, que é a vontade da avó, que é a vontade do nosso profeta. Irmãos, precisamos estar preparados para isso. Pensem nisso, irmãos. Confiem na Santa Avó, confiem no Santo Irmão Aldo. E se lembrem sempre, o que eu disse eu vou repetir. Nós temos, irmãos, estamos vivendo aí um mês de muita alegria, de muita felicidade. É um mês que traz para nós, que proporciona para nós uma alegria sem igual. Vamos ser bastante confiantes na nossa Santa Avó Rosa, no nosso Santo Irmão Aldo, buscando sempre esta bênção. Olha esse depoimento de fé. Eu irei fazer a leitura dele para estarmos encerrando. Assim testemunhou em sua carta de 3 de junho de 2020 nosso irmão Euládio Souza dos Santos, residente no bairro do Tatuapé, em São Paulo. No dia 12 de maio de 2020, senti muita febre e dores pelo meu corpo. Fui ao hospital e, após realizados os exames, ao ver o resultado, a médica me disse: seu exame deu coronavírus. Eu não senti medo. E me lembrei de uma mensagem do Santo Irmão Aldo que dizia: o próprio Senhor marchará à sua frente e Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenhas medo e nem se apavore. Esta mensagem é do Irmão Aldo mesmo. Mensagem dele. Assim eu fiz e confiei no grande poder de Deus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. E senti um grande alívio
e fiz minha oração pedindo com muita fé a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao santo e querido irmão Aldo, que me livrassem das manifestações da doença, pois eu tenho problemas alérgicos. Durante 20 dias em que fiquei no isolamento, fiz o uso da água e do óleo ungido, e graças a Deus e a estes santos poderosos, fui atendido, pois não houve consequências da doença. E hoje, 3 de junho, estou muito bem de saúde. Agradeço a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos por esta grande bênção alcançada. Sou corista na sede da Igreja Apostólica. Assim, assinado Euládio Souza dos Santos. Observaram, irmãos? Esse é o poder da avó. É bem verdade que alguém pode falar, pastor, mas tem ido embora vários irmãos, várias pessoas. Meus irmãos, este juízo não cabe a nós. Não pense assim. O que cabe a nós é ter esta fé viva, inabalável. Isso sim, porque é com ela que nós vamos alcançar esta vitória que alcançou esse nosso irmão. De não ter nada. Muitas vezes, o vírus nos atacou, até nos derrubou, até nos levou a um hospital, até ficamos internados. Por que não? Somos humanos, somos matéria, somos carne. Estamos propensos a isso. Mas que antes de se preocupar com esse corpo, se preocupemos nós com o nosso espírito, com a nossa alma, porque é aí que está a porta aberta para que o nosso Deus, que o nosso Consolador, que o nosso santo profeta irmão Aldo, possa verdadeiramente nos dar a vida, nos socorrer, nos abençoar e fazer conosco aquilo que é vontade dele, que é vontade do Pai. Precisamos ser submissos a Deus. Jesus, ele nos dá uma lição de submissão, principalmente lá em São Lucas, no livro de São Lucas. Há um momento em que São Lucas repete 2 vezes: e lhes era submisso Jesus. E lhes era submisso Jesus. Nós precisamos ser submissos ao irmão Aldo. Nós precisamos aceitar a submissão do céu. Que a Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente. A hora não me permite ir adiante. Eu não posso passar do horário, até porque estamos aí sobre leis que estão fiscalizando os nossos horários, fiscalizando nossas reuniões, e isso é bem-vindo, até porque é uma forma de que eles possam realmente estar executando um trabalho a favor da humanidade toda, procurando evitar essa propagação desse vírus. Mas, irmãos, não percam a fé. Percam não. Confiem no irmão Aldo. Pastor, mas houve um transtorno tão grande toda esta situação. Houve sim. Houve sim. Mas o irmão Aldo é muito maior que qualquer transtorno. Ele é muito maior. Ele está a nos abençoar, irmãos. Ele está a nos abençoar junto com a Santa Avó Rosa. O que precisamos, irmãos, é fazer exatamente... uma das coisas que eu havia, inclusive eu havia até preparado aqui, mas vai ficar para amanhã, uma das partes no encerramento desta mensagem aqui, onde diz assim: procurem dar valor ao que nós possuímos. Sejam fiéis ao Santo Irmão Aldo, pois estarão sendo fiéis a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Avó Rosa. É uma grande realidade. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente, irmãos. Eu quero, nesta oportunidade, lhes convidar a ficar em pé. E nós vamos, irmãos, dar o encerramento à nossa reunião desta noite. E estaremos novamente amanhã, ao meio-dia, né? É o meio-dia, é isso? Aqui novamente, para mais uma vez, falarmos com o reino dos céus. Nos ligarmos aos céus para falarmos com Deus.
Estejam atentos, perseverantes, busquem, irmãos, busquem a todo instante da sua vida o irmão Aldo. Busquem, é momento de busca. Nós estamos vivendo um dos maiores momentos de busca do reino dos céus, irmãos, um dos maiores. E eu às vezes tenho dito à igreja, eu gosto de mostrar, irmãos, porque é tão duro quando uma pessoa não compreende, ela não entende a palavra. Irmãos, é preciso buscá-las, é preciso buscar o reino dos céus na tua vida. Orem, irmãos. Eu às vezes digo, o povo apostólico ora muito pouco. Nossa, pastor, mas como o senhor sabe? Irmãos, não é que eu sei. É que quanto mais... A palavra de Deus diz para nós vivermos em contínua oração. Orai e vigiai todo o tempo, disse Jesus. Se eu estou vigiando em todos os aspectos, vigiando para não cair em tentação e para não cair em pecado, eu estou orando. Eu só consigo vigiar diante da oração. Por isso ele disse, orai e vigiai todo o tempo. Para receber, nós precisamos receber a bênção do céu. E como precisamos? Mas nós temos que buscar. Isso é fato. Temos que buscar. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, glorioso, eterno Pai de amor, a nossa gratidão sincera, Pai, por esta oportunidade tão bela que nos deste nesta noite. Relembrarmos toda a trajetória de Jesus, quando Ele disse desse pastor, quando Ele falou deste rebanho, Pai, que nós não temos a dúvida, rebanho apostólico, constituído família pelo grande profeta Santo Irmão Aldo. Ele enfrentou tanta luta, mas não houve recuo, muito pelo contrário, ele foi para próximo daqueles que buscavam receber o batismo, ele foi para próximo daqueles que já tinham decisões em sua vida tomada, servir, viver pelo reino dos céus. E é exatamente o que nesta noite nós estamos aqui buscando. Buscando, Pai, a sabedoria perfeita. Hoje, através do Santo Espírito Consolador, através do nosso santo irmão Aldo, este profeta que o Senhor nos deu, compreendermos, entendermos a fundo, a cada momento, o amor imenso do reino dos céus por cada alma nesta terra. Ó Jesus bendito, receba toda a nossa gratidão, receba toda a nossa adoração, Jesus. Nós vemos Tua palavra cumprir, Senhor. Ela estás a cumprir, mas cumpre na Tua igreja. Cumpre no meio do Teu povo, no meio da família apostólica. Cumpre-se na terra. E eu quero te pedir agora, Jesus, na atribuição de pastor da Tua santa igreja, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Misericórdia, Pai, por todas as criaturas. Por aqueles que talvez nunca ouviram falar da Santa Avó Rosa, nunca ouviram falar do profeta Aldo. Ó Deus Altíssimo, a Tua palavra diz, eu sou aquele que sondou a mente e o coração, e nós não temos dúvida nenhuma disso. Tem sondado o coração da humanidade. Nós temos certeza disso. E é exatamente por isso que pedimos por eles. Mas pedimos neste momento tão especial pela Tua família, a família apostólica. Dá a Tua bênção, dá a Tua graça, dá a Tua unção, a Tua virtude e o Teu poder. Poder para se libertarem de todas as hostes do mal. Poder para vencerem as lutas e dificuldades que têm assolado a toda a humanidade. Abençoa, Jesus. Abençoa, minha querida e santa Avó Rosa. Minha querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, olhai por todos nós, dá a Tua bênção, dá a Tua graça e a Tua unção. Há nomes inscritos aqui dentro de uma caixinha de oração neste púlpito, eu não sei quem são,
Eu não sei o que eles te clamam, o que eles te pedem. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmão Aldo. O Senhor sabe. Jesus sabe. Conhece o coração, conhece a mente. Dá-lhes de acordo ao merecimento de cada um a tua bênção, a tua graça. Realiza milagre no meio da família apostólica, como tens realizado, Jesus. E nós somos gratos, felizes, contentes por tantas bênçãos. E temos a certeza que muitas outras estão por vir no nosso viver, na nossa vida de filhos de Deus. Abençoa, Pai, desde o recém-nascido aos mais idosos. Dá a tua graça. Leva também, Jesus, um conforto especial a esta família apostólica que já estão de idade, já possuem suas idades avançadas, que não estão podendo nem mesmo participarem de algumas reuniões da tua igreja, em locais em que estão tendo esta oportunidade os mais novos. Conforta o coração deste povo. Irmão Aldo, leva a paz, leva a unção do teu Espírito, profeta de Deus. Ajuda cada um em particular, dando bênção, dando conforto, profeta de Deus, para que eles possam compreenderem e não ficarem em desespero, em apavoro, mas possam sim esperarem com sabedoria no Senhor e serem dignos de receberem esta bênção. Despede de toda a tua igreja, teus filhos, mesmo lá nos seus lares, estão nas suas casas, alguns nos seus trabalhos, onde quer que estejam a esta hora, primaz, mas voltado para uma santa reunião da tua igreja. A tua bênção esteja com todos. Recebamos, irmãos, esta bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus e do Consolador, do nosso querido e santo profeta irmão Aldo, e de Jesus, nosso Senhor, o príncipe redentor da humanidade. Amém. Está encerrado a nossa reunião. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente a todos. Meu abraço e até a próxima oportunidade, amanhã, se permitido pela Santa Avó.